Bom dia, meu nome é Gisele e meu grupo ficou responsável pelo tema Características das neoplasias benignas e malignas e epidemiologia do câncer. Iremos falar um pouco sobre o assunto. Neoplasia nada mais é do que o crescimento desordenado ou a proliferação de células no nosso organismo, o que leva a uma formação de massa anormal no tecido. Existem dois tipos de neoplasia benigna e maligna. Na neoplasia benigna, essa proliferação ela tem um crescimento lento, ordenado e apresenta limites definidos. Embora ela apresente limites definidos, ou seja, ela não se infiltre em tecidos vizinhos, ela também pode gerar um risco, porque ela comprime outros tecidos. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, o crescimento está ordenado. Estamos vendo aí em um círculo, né? Ela não está espalhada como na outra imagem. Mas embora ela esteja ordenado, em algum momento, quanto mais ela for crescendo, mais ela vai comprimindo. E mesmo sendo benigna, ela pode gerar complicações. Um exemplo de neoplasia benigna que causa severas complicações são as neoplasias pancreáticas, porque elas podem desencadear uma secreção excessiva de insulina, o que pode levar a uma hipoglicemia fatal. Já na neoplasia maligna, que também podemos chamar de câncer ou tumor maligno, as células elas crescem de forma mais rápida, desordenada e elas invadem outros tecidos. E além de ser agressivas no seu local de origem, ela pode também se propagar no organismo, num processo chamado de metástase. E aqui nessa imagem a gente consegue ver o que é a metástase de uma forma bem explicativa. O câncer cresce e se desenvolve, as células cancerígenas se espalham e essas células cancerígenas chegam a outros órgãos. Esse processo nós chamamos de metástase. Epidemiologia do câncer. Bom, quando nós falamos de câncer, nós precisamos ter a ciência de que existem dois tipos de prevenções do câncer, que são a primária e a secundária. A primária ela tem a função de impedir que o câncer se desenvolva, ou seja, são ações voltadas para evitar a exposição a fatores de risco. Já a prevenção secundária, ela é feita por meio de rastreamento, de exames, para que consiga fechar o diagnóstico precoce dessa doença. Vocês estão vendo agora 12 dicas, 12 formas de prevenções primárias que eu encontrei no site do Instituto Nacional do Câncer, que são elas: não fumem, mantenham a alimentação saudável, mantenha o peso corporal adequado, vacine contra o HPV as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. As mães que puderem, amamente, realize o exame preventivo do câncer do colo do útero a cada 3 anos, vacine contra a hepatite B, evite a ingestão de bebidas alcoólicas, pratique atividades físicas, evite a exposição ao sol entre 10 e 16 horas e use sempre proteção adequada. Evite comer carne processada e evite a exposição a agentes cancerígenos no trabalho. Taxas de incidência de câncer pelo mundo. De acordo com a OMS, estima-se que em 2030 nós podemos esperar por 27 milhões de casos de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas anualmente com câncer. De um modo geral, as maiores taxas de incidência foram observadas na América do Norte, Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Já as menores taxas foram vistas na América do Sul e no oeste da Ásia. Nessa tabela aqui, que também foi retirada do site do Instituto Nacional de Câncer, mostra que o câncer de mama e o câncer de próstata são os mais predominantes. E segundo Gélcio Mendes, que é o coordenador geral substituto do Instituto Nacional do Câncer, ele disse que essa doença é a segunda principal causa de morte no Brasil. E como eu falei antes, segundo os dados do INCA, essa proporção deve aumentar. E aqui nessa imagem vocês podem ver de forma ilustrativa os principais fatores de risco, que são a exposição à radiação, luz ultravioleta, agentes químicos, mutações genéticas, obesidade e uma vida sedentária, algumas infecções, dieta, álcool, fumo. Todos esses fatores nós devemos evitar. Existem também as campanhas de prevenção, que se enquadram naquela parte de prevenção primária também. Já que o câncer de mama e o câncer de próstata são os mais predominantes, eu trouxe aqui 2 vídeos curtos que ilustram bem sobre a prevenção e o diagnóstico precoce desses tipos de câncer. Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama.
A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. Algumas orientações são importantes. Autoexame. Esteja atenta a qualquer alteração que possa indicar uma anormalidade e procure um médico imediatamente caso identifique alguma suspeita. Exames clínicos. É comum o médico solicitar exames de rotina, como, por exemplo, o ultrassom das mamas. Histórico familiar. É importante que seu médico saiba sobre o seu histórico familiar. Assim conduzirá melhor suas consultas e exames. Mamografia. É indicada para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem realizar o exame com 10 anos a menos do diagnóstico da parente de primeiro grau. Atenção a estes sinais. Aparecimento de nódulo, caroço, no seio, axila ou no pescoço. Dor ou inversão do mamilo. Secreção pelo mamilo. Inchaço irregular. Neste mês e em todos os outros, a orientação é clara. Amem-se, cuidem-se, toquem-se. Todos juntos contra o câncer de mama. Unimax apresenta Novembro Azul. Marque um gol pela prevenção do câncer de próstata. Realizar os exames preventivos anualmente é uma atitude de cuidado com a saúde. Por isso, driblar esse preconceito é fundamental. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos tumores de próstata são descobertos tardiamente. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população masculina e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença. Ou seja, o câncer de próstata mata 1 a cada 4 homens acometidos. Em sua fase inicial, o câncer de próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma. A evolução do câncer não espera o fim da pandemia. Quando há detecção no estágio inicial, as chances de cura são em torno de 90%. Por isso, a melhor estratégia é sempre a prevenção. Conheça os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença só de idosos? Mito. A doença costuma aparecer em homens mais velhos, mas pode ser diagnosticada a partir dos 40 anos. Se um homem da minha família já teve câncer de próstata, tenho mais chance de ter? Verdade. Quanto maior o grau de parentesco, pai, tio, irmão, maiores são as chances. E se houver mais de um caso na família, o risco é ainda maior. A etnia é um fator de risco para desenvolver a doença? Verdade. Quando comparado aos casos em homens de outras etnias, os negros que apresentam a doença têm a sua manifestação de 10 a 20 anos mais cedo. O exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA? Mito. É possível que um homem com PSA normal esteja com câncer ou aquele com o PSA alterado não tenha a doença. Por isso é extremamente importante a realização dos 2 exames. A vasectomia causa câncer de próstata? Mito. Durante anos, especialistas realizaram estudos com diversos pacientes vasectomizados e não vasectomizados, comprovando que a vasectomia não é associada ao aumento do risco de câncer de próstata. O aumento da próstata é um sinal de câncer? Mito. O aumento é chamado de hiperplasia benigna da próstata, doença que pode ser tratada com medicações orais ou mesmo com cirurgias endoscópicas. O câncer de próstata não apresenta sintomas? Mito. Os sintomas se manifestam sim, mas normalmente só na fase avançada da doença. Por isso é importante os exames preventivos. Presença de sangue na urina e ou sêmen pode ser sinal de câncer de próstata? Verdade. Os sintomas variam entre dores ao urinar, presença de sangue na urina e ou sêmen, vontade de urinar com frequência, alteração no jato urinário e dor óssea nos membros inferiores, bacia, pernas e joelho. Fique de olho. Os meus hábitos diários podem aumentar as chances de desenvolvimento da doença? Verdade. A obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool, a má alimentação e o sedentarismo são fatores de risco para se desenvolver a doença. Mantenha hábitos saudáveis.
Vista a camiseta desse time. Realize seus exames preventivos e incentive os homens de seu convívio a se cuidarem também. É isso, pessoal. Está finalizada a nossa apresentação. Agradeço a todos pela atenção e qualquer dúvida, estamos à disposição.